Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho do Dia. Hoje é sábado, dia 17 de janeiro, e a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Marcos, capítulo 2, versículo de 13 a 17. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e lhe disse: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te colocar dentro dessa cena, porque se você estiver ali, você vai conseguir entender com muito mais profundidade. Jesus está à beira do mar. E mar na Bíblia, isso não é um detalhe, porque o mar na Bíblia é um lugar de movimento, é um lugar de instabilidade, de travessia. É como se o Evangelho já estivesse dizendo para nós que hoje Deus vai mexer no que estava parado. A multidão chega, Jesus ensina, mas no meio de todo mundo, ele faz aquilo que só Deus faz. Ele enxerga uma pessoa que ninguém mais enxerga. Ele vê Levi. E Levi, nesse livro, no livro de Marcos, ele tem o nome de Levi, mas você vai reconhecer ele como Mateus. Mateus, o discípulo de Jesus. Mas aqui nós vamos colocar o nome de Levi. E nesse evangelho, Levi está sentado na coletoria de impostos. E sentado aqui também, quer dizer que ele está no mesmo lugar, no mesmo ciclo, na mesma cadeira, e aquela cadeira tem um nome. Não é apenas a cadeira de um coletor de impostos, é a cadeira da culpa. Aquela cadeira tem um nome, o nome de não tem mais jeito. Eu sou assim mesmo, eu já perdi a minha dignidade. Porque Levi naquele tempo era o tipo de homem que a religião não tocava. Ele era um publicano, e publicano não era só um funcionário do governo. Ele era visto como um traidor. Ele era visto como um explorador, um impuro, um indigno. Era gente que todo mundo olhava e já decretava sentença antes de conhecer a história dele. Era o tipo de pessoa que, se entrasse numa sinagoga, o povo se afastava. Era o tipo de pessoa que carregava vergonha até quando sorria. E aí Jesus passa. E tem um momento do evangelho que é muito simples, mas se você entender, a sua vida muda. Porque Jesus não discute com Levi. Jesus não negocia com o passado de Levi. Jesus não diz: me prova que você merece. Jesus passa, vê Levi e só solta a palavra que ressuscita homens por dentro. Segue-me. Isso é uma espada de luz. Porque segue-me significa: sai dessa cadeira. Sai dessa identidade, sai dessa prisão, sai desse nome que colocaram em você. E a Bíblia diz que Levi se levantou. E aqui tem um milagre.
Porque o primeiro milagre não foi Levi deixar o dinheiro, o primeiro milagre foi Levi acreditar que ainda era possível recomeçar. O primeiro milagre foi Levi se levantar por dentro, porque tem pessoas que estão de pé por fora, mas estão sentadas por dentro. Tem pessoas que trabalham, que conversam, que sorriem, que postam, mas estão sentadas na própria vergonha. Tem pessoas que vivem, mas não vivem de verdade, elas só existem. E Jesus hoje está passando perto do teu mar. E Ele está olhando direto para essa área da sua vida, onde você se sentou e desistiu. E agora vem um escândalo santo desse evangelho, porque Jesus não chama Levi para uma sala de aula. Jesus chama Levi para a intimidade. E o texto diz que Jesus está à mesa na casa de Levi, muitos pecadores e cobradores de impostos estão ali com ele. Meu irmão e minha irmã, mesa é pacto, mesa é pertencimento, mesa é comunhão, mesa é você. É como se Jesus estivesse dizendo, você tem lugar. Jesus está dizendo, eu não vou te curar de longe, eu vou entrar na tua casa, eu vou sentar onde você achou que Deus nunca sentaria, eu vou encostar na tua história e eu vou te devolver a dignidade. E é aqui que a religião travada se manifesta, porque os fariseus vêm aqui e perguntam por que ele come com pecadores. E se a gente fosse traduzir isso espiritualmente, a tradução seria assim, porque ele se mistura, porque ele não mantém distância, porque ele não protege a reputação dele, porque ele não escolhe melhor as companhias. E agora eu quero que você segure isso aqui, porque existe uma parte dentro de nós que também pergunta isso. Existe uma parte dentro de nós que acha que Deus ama os limpos, os fortes, os certinhos. E existe uma parte dentro de nós que diz que Deus não vai querer sentar comigo. Mas Jesus responde com autoridade, como um grande pregador que rasga as máscaras e que ao mesmo tempo, com a doçura de um médico que acolhe a dor dos doentes. Não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes. Jesus não está romantizando o pecado. Ele está revelando o coração do Pai. Jesus está dizendo, eu não vim aplaudir a tua doença, eu vim te curar dela. Eu não vim te chamar quando você estivesse perfeito, eu vim te chamar para te fazer novo. E então ele fecha com a frase que dá medo no inferno e dá esperança para quem estava no chão. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que Jesus entra exatamente nos lugares onde você achou que ele não pisaria. Significa, minha irmã, que Jesus atravessa as camadas da tua aparência e vai direto na tua verdade. Significa que o teu passado não tem mais autoridade do que a voz de Deus sobre você. E aqui eu quero te dizer, com muita humildade, olhando no fundo dos seus olhos, como se eu estivesse aí do outro lado da tela olhando para você. Se Jesus está te chamando hoje, não é para te humilhar, é para te levantar. Jesus não está te chamando para te expor, é para te curar. Jesus não está te chamando para te acusar, é para te dar um nome novo, porque quando Jesus chama, ele não chama o publicano, ele chama o filho. Jesus não chamou Levi para ele continuar sentado. Jesus chamou Levi para ele mudar de vida. Mas Jesus fez isso do jeito de Deus. Ele primeiro acolhe, depois ele transforma. Primeiro ele dá lugar, depois ele cura a raiz. Primeiro ele senta à mesa, depois ele reorganiza o coração. Porque muita gente quer transformação sem encontro. Muitas pessoas querem mudança sem intimidade. Muitos querem disciplina sem amor, e isso não sustenta. E hoje, Jesus quer te dar algo que a religião não sabe dar.
Jesus quer te dar um recomeço com presença. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu quero orar por você agora. E antes da gente orar, eu gostaria que você fizesse um gesto de quem levanta da cadeira da culpa. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários com o seu nome ou com o nome da sua família: Jesus, eu me levanto e te sigo. Jesus, a minha família levanta e te segue. Jesus, os meus filhos levantam e te seguem. Coloque isso. Jesus, o meu casamento levanta e te segue. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a essa família de oração. Meu nome é Leandro Bessa e todos os dias eu estou aqui para orar por você, no Evangelho da Manhã ou na oração da noite. E é por isso que eu te convido a clicar na palavra inscrever-se, que está aparecendo aqui embaixo, e fazer parte dessa família de oração. Assim também como eu te peço, um gesto simples, mas que me ajuda muito a alcançar novos corações. Clique no botão de gostei, que isso faz com que o YouTube entenda que essa homilia tem valor e que precisamos alcançar mais pessoas, e assim ele impulsiona para que a gente alcance mais corações. Amém? Meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, se você puder. Se você não puder, apenas reze comigo. Pode ser? Senhor Jesus, nós te adoramos porque Tu és o médico da alma. Tu és aquele que não se assusta com a nossa fraqueza. Tu és aquele que entra onde ninguém quer entrar. Tu és aquele que senta à mesa com quem já estava condenado. Senhor, eu te peço agora por essa pessoa que ora comigo. Talvez essa pessoa esteja como Levi, como Mateus, por fora funcionando, mas por dentro sentada. Sentada na culpa, sentada no vício, sentada na ferida antiga, sentada no medo, sentada na sensação de não ser digno, de não ser digna. Jesus passa perto, hoje, do mar da vida dessa pessoa e chama ela pelo nome. Chama com força, chama com ternura, chama com autoridade e dá a essa pessoa a graça de levantar. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus toda voz de acusação que diz: você não presta. Toda voz que diz: Deus não te quer. Toda voz que diz: você não tem jeito, que caia por terra agora, porque o Senhor está chamando. E eu intercedo pela casa dessa pessoa. Entra no lar dela, Jesus. Senta à mesa. Visita o casamento, visita os filhos, visita a mente, visita os sentimentos. Cura o ambiente. E que toda a opressão espiritual saia, que toda a frieza espiritual seja quebrada, que toda a tristeza profunda seja tocada pela Tua presença. Senhor, faz essa pessoa voltar a ter alegria em Te seguir. Não uma fé de aparência, mas uma fé viva. Não uma religião pesada, mas um coração convertido. E nós Te pedimos, dai-nos a humildade de reconhecer que precisamos do médico. Livra-nos do orgulho. Livra-nos da fé que aponta e não ama. E nos dá um espírito novo. Um coração que se deixa curar. Um coração que Te ama por inteiro. Um coração que se entrega por inteiro. E é com fé que nós rezamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, sob a proteção da Virgem Maria, nós te pedimos, cobre essa pessoa com teu manto, Mãe. Leva para mais perto de Jesus e ensina a obedecer, ensina a recomeçar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Jesus te levante da cadeira da culpa e te coloque no caminho de novo, que Ele cure a raiz, que Ele restaure a tua dignidade e que Ele te faça caminhar em santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você. E hoje, se Jesus te chamou, levanta e segue. Sem pensar, apenas vai. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.